Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch-FM.com. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Rádio Baruch-FM.com e também pelas plataformas de streaming com o podcast A Mente que Mente. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana teremos um convidado diferente. Hoje, a nossa convidada é a Thaíse Martinoff, que é nutricionista, e nós vamos falar sobre a influência da alimentação nas nossas emoções. Bom, tá, muito obrigada. Eu queria primeiramente agradecer a sua presença e que você se apresentasse, falasse um pouco de você para as pessoas. Eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui mais uma vez, Mais uma vez, verdade. Fico muito feliz de estar aqui e hoje eu acho que a gente vai falar de um assunto que é super legal, então obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu sou Thaíse, sou nutricionista, sou formada em nutrição, sou casada com o Maurício e hoje eu tenho o privilégio aí de trabalhar com pessoas ajudando, né? Ensinando a importância da alimentação, sem esses mitos todos que a gente tem, sem aquele exagero alimentar, mas realmente a alimentação trazendo mais equilíbrio para a vida das pessoas, mais qualidade de vida, né? Sim, que legal. Bom, e aí aproveitando o gancho, eu queria que você explicasse um pouco da nutrição, porque a gente tem muitas pessoas têm uma visão errada, que o nutricionista é aquele que passa a receitinha de emagrecer, né? Mas explica um pouquinho o que é a nutrição para você. Você sabe que a gente tem um termo que a gente até usa que fala que nutricionista é emagrecista, né? Sim. Mas nós não somos emagrecistas. Na verdade, nem é esse o intuito da nutrição. A nutrição serve como bastidor, né? Então, é um bastidor para trazer aquele equilíbrio para a saúde. Então, imagina assim, você vai no médico e aí você tem uma alteração ali nos seus exames e vai passar o remédio. O remédio, ele não trata a causa, ele trata aquele sintoma. Você tem uma dor de cabeça, e aí você tomou aquele remédio para dor de cabeça. Ele não trata o porquê você tá com dor de cabeça, porque às vezes é uma dor de cabeça porque tá faltando água, ou porque você tá com sono, ou porque o tempo tá muito seco. Mas aí você toma o remédio, o que esse remédio faz? Bloqueia aquela sensação de dor de cabeça. Então, a gente fala que a nutrição, ela vem antes. Ela é mais silenciosa ali, né? Porque a gente vai trabalhando naquele contexto. Você tá com esse sintoma? Vamos ver de onde que ele veio? E a gente trabalha na causa. Legal. Então, assim, hoje a nutrição, ela engloba tudo, né? Então, engloba quando você tem uma alteração de exames, engloba quando você tem um problema importante de saúde, engloba uma performance melhor que você precisa ter no esporte, no exercício, mas ela também entra quando você tem muito sono, quando você não tem disposição, quando você tem unhas fracas, na parte estética, no cabelo. Então, a nutrição, ela é tudo. É o alimento que vai ser o seu combustível, como um carro. Você tem o carro, você tem a lataria, você tem o motor, mas se você não tiver o combustível, ele não vai andar. Não vai andar, né? É a mesma coisa, essa máquina aqui. Isso é uma máquina também. Então, se a gente não der o que ele precisa para funcionar, não tem como. E isso é a nutrição. Legal. Né? Só que a gente não come proteína. A gente come a carne, a gente come alimento. Sim. Então, o papel do nutricionista é mostrar o alimento, mostrar a importância daqueles alimentos para a gente trazer o máximo de equilíbrio mesmo nutricional. Então, o papel do nutricionista é esse, é mostrar a importância do alimento, como a gente pode incluir aquele alimento trazendo praticidade para a vida, para que a gente não tenha esses sinais, sintomas, doenças. Sim. E tenha uma vida mais equilibrada. Mais saudável, Mais né? saudável, exatamente. Legal. Uma curiosidade, assim, existem alimentos específicos para cada pessoa? Tem alguma coisa assim, que eu já ouvi falar, isso é uma curiosidade minha agora que veio. Pode falar. Essa questão do sangue, eu não sei, tem pessoas que talvez tenham alimentos que são melhores e outros não.
Tem isso? Não por sangue, Tá. mas por particularidades que são algo individual mesmo nosso, né? Então, por exemplo, nós somos formados da mesma forma, né? Todos nós temos músculos, temos ossos, né? Temos os órgãos e todos nós precisamos das mesmas coisas. Agora, o que acontece, existem questões genéticas. Então, por exemplo, algumas pessoas digerem melhor algumas coisas. Por quê? Tem a ver com a sua formação, tem a ver com os seus hábitos, tem a ver com o seu grau de inflamação, com as experiências que você já passou na vida. Então, isso não é de sangue. Senão seria como aquela coisa... Todo mundo que tem o sangue X é assim. Entendi. E não é, porque tem a ver com a sua particularidade. Por exemplo, eu vou te contar de mim. Eu e o abacaxi não somos muito amigos. Sei. Eu como, mas é uma fatia. Se eu comer 2, me estoura a afta. Eu também. É a mesma coisa. Eu olho para abacaxi e já estourou a afta. Isso é uma particularidade nossa, é uma parte da digestão. E aí, o que você tem que fazer? Não, eu tenho que comer abacaxi. Não, se dá uma fatia, é uma fatia e tá tudo certo. É seu corpo te dizendo isso. Assim como pessoas têm alergia de alguns alimentos. Sim. Não tem o que fazer. Se você tem alergia, não é para comer. Certo? Agora, se você tem intolerância, aí a gente só tem que descobrir assim, se essa intolerância realmente é porque existe um limite de quantidade, como por exemplo, a gente está falando do abacaxi, ou é algo que você desenvolveu. Por exemplo, tem pessoas que se tornam intolerantes à lactose. Por que será que ela se tornou intolerante? Ela sempre tomou, nunca teve problema. Então, às vezes é porque ela se torna intolerante, porque durante a vida dela, ela... passou a não cuidar muito bem do intestino, tem o que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio nas bactérias do intestino, e aí isso torna ela intolerante a algumas coisas, mas dá pra gente tratar, dá pra gente resolver. E aí entra o nutricionista, né? Exatamente. Legal. Pra gente começar a entrar no tema, se bem que a gente já entrou, né? Tem tudo a ver. A pandemia trouxe muita à tona essas questões emocionais, né? De depressão, de ansiedade, enfim. Como é que você, como nutricionista, enxerga? Como nutricionista mesmo, que desencadeou nas pessoas, assim, né? É muito importante a gente falar sobre isso e nós vamos falar mesmo da parte emocional. Mas até é importante a gente lembrar que já existiam muitos problemas emocionais antes da pandemia. O que aconteceu com a pandemia é que intensificou. Sim. Porque aí, de repente, você disfarçava, né? Você não estava bem, mas aí você ia no shopping, você ia visitar alguém. E aí, de repente, você ficou só dentro de casa. Então, tudo aquilo trouxe à tona muitas coisas que estavam ali dentro, né? E claro que assim, a gente vive hoje, já existem informações que o Brasil é um dos países com maior número de depressivos, de pessoas com depressão que tomam medicações. Imagina aquelas que ainda nem foram diagnosticadas. Sim. Então, é um problema que a gente tem que precisa resolver. Onde que entra a nutrição com essa parte da depressão? 100% conectado. A gente sabe que o que a gente come vai formar hormônios, neurotransmissores, que são aqueles responsáveis pela felicidade, pela satisfação, pela alegria de viver mesmo, né? Sim. Então, é uma coisa totalmente interligada. Eu preciso do alimento para formar esse neurotransmissor. E esse neurotransmissor manda informação de bem-estar, de alegria, e aí me dá vontade de comer coisas boas, aí eu como coisas boas e vira um ciclo. Só que o problema qual é? Eu não tô legal, então eu vou comer um chocolate mesmo, e aí eu não fico bem, e aí eu preciso cada vez mais chocolate. Então, assim, a alimentação é totalmente relacionada com a parte emocional. Falando então da pandemia, foi uma situação pontual que aconteceu, mas já mostra que o nosso hábito alimentar é muito ruim, que o hábito alimentar do brasileiro tem muita coisa para melhorar. Verdade. Então, a alimentação é totalmente ligada. Isso. Tá. Por outro lado também, né, Bru, a gente tem algumas questões importantes, né? Existem alguns movimentos que acontecem na mídia que às vezes trazem um pouco de confusão. Então, por exemplo, a gente estava falando da lactose, né? E aí a gente sabe que algum tempo atrás existiu aquele movimento, leite não faz bem. Tira o leite. E aí o que acontece? O café da manhã do brasileiro é tipicamente pãozinho com manteiga e era o café com leite. Verdade. Então, querendo ou não, a gente tinha um pouquinho de proteína ali no café da manhã, que era do leite. E aí a pessoa tirou o leite. Então, ela toma café preto com açúcar. E aí a gente até falou da outra vez, geralmente é num copinho de plástico. Isso foi muito que aí legal. Traz prejuízos para a saúde. E um pãozinho com manteiga. Então, olha só, empobreceu
ainda mais a alimentação. Né? Aí tinha o hábito de ser o arroz com feijão na hora do almoço. Gente, não, arroz tem muito carboidrato. Arroz branco, né? Tira o arroz. Tá. Então aí o que as pessoas comem? Tirou muito nutriente que fazia parte da alimentação do brasileiro. Tem necessidade de tirar tudo isso? Não. A gente só precisa rever e incluir algumas outras coisas que são simples, mas que precisam fazer parte da nossa rotina. Sim. Um exemplo deles, até eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram, perguntando sobre fibras. As pessoas me perguntaram sobre fibras e eu falei para que servem as fibras, onde a gente encontra as fibras. E aí eu perguntei, você consome fibras, então, em quantidade suficiente? A maioria das pessoas falou que não. Então, como que a gente faz para incluir fibras, se a gente já sabe que elas são importantes? Basta a gente incluir mais frutas, verduras, legumes. Não são só essas coisas que a gente precisa comer, mas são pequenas atitudes que podem fazer diferença na nossa saúde. Então, a alimentação realmente influencia nas nossas emoções, né? Sim. Se as pessoas tivessem essa noção, com certeza o emocional seria diferente, né? É isso aí. E é importante a gente trazer uma informação muito importante. Que assim, talvez você se pergunte, o que eu preciso comer para melhorar, então, esses neurotransmissores? A gente sabe que existem vários, né? Existe a dopamina, a serotonina, né? Que são, tem o GABA. São vários neurotransmissores que vão trazer informações importantes para o nosso corpo. Então, alguns fazem a gente ficar alerta, você conseguir aprender, estudar. Outros vão trazer o relaxamento que a gente precisa para antes de dormir. Outros trazem aquele prazer, outros trazem vontade de viver. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor muito importante, que é aquela coisa de, vou acordar de manhã, vou viver, vou encarar a realidade. Quantas pessoas hoje já nem sentem mais isso? Não estão tendo a produção necessária de dopamina, que é um neurotransmissor tão importante. Por que isso acontece? Tem o hábito alimentar, mas tem o estilo de vida. Mais importante do que tudo, a alimentação. Então, a gente poder ter uma alimentação mais equilibrada possível, porém, sono. Sem um sono adequado, não tem como fazer a faxina do organismo e fazer a produção disso. Nós falamos bastante da outra vez. Sim. Então, sem um sono de qualidade, não tem como. E aí, a gente volta para pessoas que dormem muito tarde, dormem pouco, acorda muito cedo, tudo bem. Mas aí você precisa dormir mais cedo, precisa ter um sono de qualidade. E prática de atividade física. Nós vivemos num país onde as pessoas são muito sedentárias. E assim, mas eu não tenho vontade de fazer. Sabe aquela coisa de, vai sem vontade mesmo? Começa assim sem vontade, porque depois ela vem. Depois vem aquele prazer, vem aquela satisfação, vem aquela alegria de fazer o movimento. Mas precisa começar. Você está ouvindo o podcast A Mente que Mente. Bom, e você que está acompanhando o podcast A Mente que Mente pela radiobaruquefm.com, pelo YouTube e pelo Spotify, eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. Mais informações você encontra nas redes da radiobaruquefm.com, no Instagram, @amentepodcast, no YouTube e Spotify, A Mente que Mente. A nossa convidada de hoje é a Thaís Martinoff e a gente está falando sobre a influência da alimentação nas nossas emoções. Bom, a gente estava falando aqui sobre alimentação e para você, quais são os alimentos que não podem faltar no dia a dia das pessoas? É uma lista longa aqui, né? Imagina. Mas você sabe que eu até quero começar por algo polêmico, né? E um dos alimentos que a gente vê que é mais importante ali com relação às emoções é o ovo. O ovo, algum tempo atrás, né? As pessoas, come só a clara, porque a gema tem a gordura. Mas na gema a gente tem ali a colina, que é algo super importante para o nosso corpo. Então, o primeiro ali que eu entraria de cara é o ovo. Algo barato entre aspas,
aspas, né? Sim. Que ultimamente as coisas estão meio complexas. Mas é um alimento muito acessível e que faz toda a diferença para nossa saúde emocional. Qualquer forma de sim? De qualquer forma. A gente sabe que assim, quando a gente mergulha no óleo, é a fritura. Então a gente deve evitar a fritura. Mas se é aquela coisa assim que você só coloca um pouquinho de óleo só para dar uma... Não é uma grelhada que a gente não grelha ovo, mas tá legal. Pode ser mexido, pode ser cozido. Eu amo ovo. Eu como muito ovo. E muito prático, né? Então, eu acho que se fosse assim, o primeiro que eu colocaria é o ovo. Legal. Depois também as frutas. E aí a gente tem uma infinidade de frutas e é até difícil escolher a melhor, porque todas elas têm o seu papel na nossa saúde de forma geral, sabe? Então, se você puder... Eu gosto de sempre seguir a dica da natureza. Então, por que existem ciclos das frutas? Eu acredito ótimo. Porque é o importante, sabe? Muito legal. Então, agora, por exemplo, que é um tempo mais friozinho, pode ver que nós temos bastante vitamina C. Temos mexerica, temos laranja, época de kiwi. Agora tá entrando frutas vermelhas, então framboesa, morango. Então, se eu posso te dar uma dica, siga as frutas da época. Ótima porque dica. Eu acho que isso tem toda a conexão com a nossa saúde. Com a natureza, né? Se a natureza tá dizendo essas frutas são de agora... É para você consumir agora. Olha que incrível isso. Que elas vão estar mais fresquinhas, vão estar com preço melhor, o nutriente vai estar lá mais latente, né? Legal. Verduras e legumes são fundamentais, a gente precisa ter todos os dias. Então pensa assim, ó, uma dica bem prática, imagina seu prato. Metade desse prato tem que ser de vegetais. E o ideal que seja, se você tiver 3 tipos de vegetais, seria o ideal. Então, o que você pode ter? Folhas, legumes, né? Existe algum melhor? Não, todos são maravilhosos, mas alguns que são bem ricos em nutrientes a gente chama de brássicas. Repolho, couve-flor, brócolis são muito interessantes em termos de nutrientes. Mas a gente também tem a beterraba, que tem alimentos, tem nutrientes fantásticos também, é época de beterraba, então a gente pode incluir. Agora tem época de vagem, que também estamos nela. Então, inclua 3 tipos de vegetais no seu prato, que é super importante. Eu acho que isso ajuda bastante. Também a gente não pode esquecer de forma alguma, né, os grãos. Então, a gente chama de leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tudo isso para a saúde da mente, dos neurônios, são muito importantes. Então, não precisa deixar o feijãozinho de lado. Inclui ele e se você gosta de trocar por outros, troca também. E outro grupo que nós não comemos muito, mas que é fantástico para a saúde, principalmente dos neurônios, são as oleaginosas. Castanhas, nozes, amêndoas, são incríveis para a saúde dos neurônios. Então, assim, tem gente que fala que eu como que nem pipoca. A gente sabe que não é o ideal comer que nem pipoca. Mas entre comer um potinho de castanhas ou comer um potinho de salgadinho, é melhor ficar castanha, né? Castanha. Mas é uma pergunta, por exemplo, a gente sabe que não é muito acessível para todo mundo, né? Tem alguma coisa que pode substituir? Ou de repente a pessoa, se ela consumir um pouquinho, já ajuda? Perfeito, é isso aí, é um pouquinho. Você pode consumir em pouca quantidade, né? Quando a gente compra online, sai um pouquinho mais barato também. Dá pra gente comprar online, existem sites que valem a pena, até da área da zona cerealista, dá pra comprar, fica bem acessível. Legal. Mas o amendoim também entra nesse grupo. E o amendoim acaba tendo uma quantidade, uma concentração interessante de nutrientes. A gente só precisa tomar cuidado porque eles também são um pouco mais alergênicos. Então, também não é um alimento para comer em grande quantidade. Que aí vem a sabedoria da natureza. Veja bem, a castanha, ela vem dentro de uma casquinha dura. Se ela vem de uma casquinha dura, é porque é mais difícil de abrir. Se é mais difícil de abrir, é porque não é para comer em grande proporção. Faz sentido. De novo a natureza avisando, né? Avisando pra gente. Só que hoje vem tudo descascado, então por isso que a gente come em grande quantidade. Né? Mas você pode fazer o seguinte, você pode misturar na sua salada. Eu faço isso. Então, você pega aquela salada de folhas, legumes, tudo misturado, quebra uns pedacinhos de nozes ali, que aí já é uma forma de você consumir, e aí você tá incluindo esse nutriente. Não precisa ser em grande quantidade. É ali uma porção pequena que já é o suficiente. Mas o amendoim acaba sendo uma parte mais acessível. É bem mais em conta, né, o amendoim.
Mas o amendoim também tem porque às vezes, bom, não sei, né? O amendoim a gente acha que... Porque tem amendoim que vem com muito sal também, né? Tem isso, Aí né? você procura aquele amendoim mais natural, não aquele que vem com a casquinha. Como salgadinho, né? Isso aí. Bom, legal. Eu fazer uma pergunta talvez mais técnica, mas que você pode fazer de forma didática, né? Quais são, assim, os neurônios que são ativados com a nossa alimentação? E a importância disso na nossa vida? Bom, vamos lá, vamos dividir algumas partes, né? Tá. Nosso cérebro, ele produz, né, os neurotransmissores, que são aqueles que vão levar as informações para o nosso corpo. E eles são extremamente importantes para todo o funcionamento, como a gente falou, de fuga, de medo, de relaxamento. Então, todos eles têm a conexão com a alimentação, porque é através do alimento que eles vão ser produzidos, certo? Mas hoje o que a gente fala em maior escala, a gente fala muito da dopamina, porque a dopamina tem essa influência na vontade de viver, nessa alegria de viver, nesse estímulo. E isso é algo que tem faltado bastante, então até como a gente está trazendo esse tema de parte emocional, então é algo que a gente vê bem deficiente, então a gente precisa trabalhar isso. E nós falamos muito da serotonina. A serotonina é muito conhecida por essa questão de bem-estar, de alegria. Então, acontece muito comumente, vamos para os exemplos práticos. Ótimo. Da gente falar assim, nossa, eu preciso comer um doce. Tem problema você comer um doce? Não. O problema é a sua motivação pro doce. Então, por exemplo, se eu quero comer um doce, nossa, eu tô com tanta vontade de comer um doce, e aí eu como um bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate sim. bem gostosa. E aí eu vou pegar esse bolo de cenoura e vou comer e vou saborear. E vou comer de verdade, mas sem culpa, sabe? E aí, de repente, era uma fatia grande, mas fiquei satisfeita. Depois eu como mais, ou então comi toda a fatia e fiquei bem. Agora, se você come assim, eu preciso comer já que meu dia foi difícil, já que minha semana foi muito pesada, já que eu trabalho demais, já que eu estou muito cansada. Aí realmente é o seu corpo te pedindo energia, seu corpo te pedindo satisfação, alegria. Tá. E o seu cérebro não é bobo. Alegria, olha isso. Ele sabe que quando você come, aumenta essa dopamina, aumenta essa serotonina. Só que o que acontece? É temporário. Posso dizer que é enganoso. Porque não é como o seu corpo produziria. Tá. Porque ele produz, mas ele faz ali de uma forma equilibrada. Mas ele te manda a emoção, ele te manda assim essa resposta, né? Nós estamos precisando de um pouco mais de alegria aqui, então vamos comer aquele bolo de cenoura? Então, ao invés de você comer só porque você tá com vontade de um docinho, ou porque a gente tá tomando um café aqui juntas, não, eu preciso comer para suprir aquela questão. Entendi. E aí eu como, até melhora, mas abaixa depois. Tá. E aí eu preciso de mais e mais e mais. Pode entrar num ciclo aí. Exatamente. Difícil, né? Até no ponto do seu cérebro produzir menos dopamina, porque é mais fácil vir a dopamina de quando você come um doce do que ele produzir por si só. O cérebro é preguiçoso, né? Ele quer economizar Tá. energia. Entendeu? Porque vai que um dia você tenha que fugir de um leão. Sim. Então, vamos economizar Boa. energia aqui para você sair correndo. Porque na hora que vem o leão, você já tem toda a energia possível. Exatamente, entendeu? Entendi. É sobrevivência. Então, não tem como mudar essa questão cerebral. Então, a gente precisa entender. Então, aí vai a minha pergunta para você. Por que você está comendo doce? É porque você gosta, porque você quer ou porque você precisa? Aí lembra da nutrição? Se você precisa desse doce todos os dias, nós temos que investigar. O que está acontecendo? Por que você precisa de doce todo dia? Será que é porque você não está muito feliz com a sua vida? Será que é o seu trabalho que não está legal? Será que são os relacionamentos que não estão bons? Será que em casa está muita confusão? Então é o doce que vai resolver? Não vai. Então, aí entra o apoio psicológico, entra redes de apoio, entra as amizades, entra o lado espiritual que faz toda a diferença. Então, não adianta a gente usar a comida como válvula de escape, porque não vai funcionar e vai te trazer mais problemas. Você vai engordar, você vai se sentir inchado, seu corpo começa a não trabalhar da forma correta, você pode desenvolver outras doenças, porque tudo aquilo que você está dando a mais do que o seu corpo precisa,
vai ser prejudicial de alguma forma. Sim. Isso que você falou de rede de apoio é muito interessante, porque são várias coisas, né? Então, você tem o apoio do nutricionista, do psicólogo, mas você tem dos amigos, enfim, de outros profissionais, se você precisar. Isso é muito importante, né? Muito, e eu sempre gosto de reforçar. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, você tem que estar bem fisicamente, mas a sua mente também precisa estar bem. Sim. E também precisa estar bem com o social. Pode ver assim, quando você brigou com alguém, você fica com o corpo legal? Não, tô super bem. Afeta tudo, né? Tudo. Assim como, de repente, você tá triste ali por alguma situação que aconteceu, sua mente fica confusa. Nós somos uma máquina. E a gente precisa entender que precisa estar tudo em equilíbrio. E eu não estou dizendo de perfeccionismo, porque isso não existe. Claro. Tem dias que não são bons, mas o desequilíbrio mostra que tem algo que não tá legal. Sim. E a alimentação fala muito sobre isso. Então a pergunta é, por que você está comendo doce todos os dias? De fato é porque você precisa do doce, está com vontade, ou é porque você não consegue viver sem? Aí precisa refletir sobre isso. A mente que mente. E o podcast A Mente que Mente vai ficando por aqui. E eu gostaria muito de agradecer a presença da Thaíse. Primeiro, queria saber se você tem uma mensagem final para deixar para as pessoas. E já aproveita e deixa suas redes, porque o seu conteúdo é muito bom. Obrigada, nossa, eu agradeço demais. Eu gosto muito de poder compartilhar e eu espero que esse conteúdo seja útil para as pessoas, então só posso agradecer o convite. Eu tinha pensado numa frase, sim, pra gente finalizar, e eu até vou falar ela, porque senão a gente fica curiosa, né? Eu sou assim. E aí é assim, nós somos o que comemos, a gente sempre escuta isso, mas você não é o que você come, você é o que você digere, absorve e excreta. Muito bom. Porque o que acontece? Você pode comer, mas se seu corpo não conseguir digerir, e aí tá a saúde de uma forma geral, você não consegue usar esse nutriente. Mas eu também quero lembrar a última frase que eu falei, que é uma frase de Hipócrates, que foi o pai da medicina. Porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Muito bom. O alimento, ele tem total poder de transformar a nossa saúde. Com certeza. Então aproveita e já deixa seus contatos, seu Instagram, para o pessoal te acompanhar. Bom, meu nome é Thaíse Martinoff, é assim que você vai me encontrar nas redes sociais. Thaíse Martino, 2 Fs no final. Thaíse Martinoff, tá bom? Então, pode me seguir lá, pode mandar mensagem, vai ser um prazer responder. Todos os dias também eu gosto de compartilhar informações, responder dúvidas, que eu acho que faz parte do nosso papel enquanto nutricionista ajudar as pessoas. Com certeza. Obrigada, viu, Tá? Obrigada. Bom, pessoal, eu deixo o convite para que vocês escutem os próximos episódios e nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube e Spotify, A Mente que Mente, no Instagram, @mentepodcast e na grade da Rádio BaruqueFM.com. Lá você tem todas as informações. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Weinrebe, sonoplastia e coordenação de Afrânio Vanderlei. Obrigada, pessoal, e até os próximos episódios. Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio BaruqueFM.com.